A palavra do Senhor hoje vem falar em 1 Pedro capítulo 2, vem falar sobre a conduta do cristão. A conduta que eu e você temos que ter no meio da sociedade, que eu e você temos que exercer no meio de um povo. A palavra do Senhor vai falar em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 11, diz: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. A palavra do Senhor ela vem nos alertar que nós somos estrangeiros, estamos de passagem. Então ele está dizendo, não se apegue ao mundo, nem o que há ao mundo e nem o que o mundo pode lhes oferecer. Quando a palavra diz não se apegue ao mundo, ela está dizendo não faça aquilo que o mundo tem a vos oferecer, porque vocês são apenas um momento por este caminho que vocês estão trilhando. Vocês estão de passagem na terra que vocês pisam e coabitam. Então não se deixe ser levado pelas coisas que este mundo lhes oferece ou lhes proporciona, porque muitas das vezes tudo que o mundo que vocês estão lhe oferecendo é apenas ilusão. A palavra do Senhor nos ensina e ela nos alerta que nós não devemos se apegar ao mundo nem o que há no mundo. A palavra do Senhor nos alerta que nós temos que entendermos que somos peregrinos de passagem. Estamos apenas de passagem. Somos apenas um momento. Mas lembre que no decorrer desse momento que você está passando por esta terra, lembre que você tem um percurso a percorrer e uma história para escrever. Então lembre que a sua história ela tem que ser escrita de acordo com as vontades de Cristo, alinhada e ajustada com a vontade do que Ele ensina, para que você possa proclamar e anunciar a vontade de Deus, ensinando as pessoas que obedecer é melhor do que sacrificar. Acima de tudo, a palavra do Senhor também nos alerta mais adiante, que diz, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Tá entendendo? A palavra do Senhor vem nos alertar também que nós temos que evitar as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Então você tem que entender que as suas paixões de acordo com o desejo dessa carne aqui, você não pode exercer. Você não pode fazer tudo o que você almeja, tudo o que você quer de acordo com o desejo da sua natureza carnal. Você tem que entender que nem tudo que você quer é bom para você, é útil para você, é agradável para você. Por quê? Porque muitas das vezes, quando satisfazemos a nossa carne, quando fazemos tudo aquilo que a nossa carne almeja, quando fazemos tudo que a nossa carne deseja, lembre que há aflições que muitas das vezes elas vão ser irreversíveis. Ela não vai conseguir ser removida de você. Por quê? Porque é natureza, é carne, é momento. Então, o que é momento, muitas das vezes, é apenas um momento. Mas a lembrança ela é eterna. E a lembrança ela corrói você constantemente de acordo com o que você vai lembrando no decorrer do tempo. Então, por que a palavra do Senhor diz no versículo 11 de 1 Pedro capítulo 2, do versículo 11 em diante, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Ela está dizendo, não se deixe ser levar por aquilo que a sua carne almeja, porque a sua carne muitas das vezes está indo de contrário com o espírito, está indo de contrário com a vossa alma, e no final, lembre que a sua alma será condenada por aquilo que você pratica, por aquilo que você exerce de acordo com o momento que você tanto almeja. Então a palavra do Senhor nos direciona sempre a se ajustar, se organizar e se alinhar, e sempre nos ensinar que nem tudo que você quer é útil para a sua vida. Nem tudo que você almeja de acordo com a sua natureza carnal será bom para a glória de Deus. Então nós temos que entender e compreender que não andem conforme a carne, sim conforme o Espírito. Não façamos de acordo com a nossa natureza carnal, mas sim com a natureza divina. Que nós não venhamos aprender e exercer aquilo que o mundo nos oferece, mas exercer aquilo que a palavra nos ensina, para que nós possamos estar íntimos, ajustados, entrelaçados com as vontades de Deus. Assim nós possamos ter uma boa conduta, possamos ter um bom hábito, possamos ter uma boa disciplina e bons princípios, para que ninguém possa julgar nós por aquilo que faz, por aquilo que pensamos, por aquilo que falamos, e sim nós viemos ser justos e retos no falar, pensar e agir, para que nós possamos proclamar a glória de Deus, proclamar a palavra de Deus por intermédio da obediência que dedicamos à mensagem que lemos e meditamos todos os dias, para que assim nós possamos renunciar tudo aquilo que vai de contrário com a nossa alma.
de contrário com o Espírito Santo do Senhor, de contrário com as vontades de Cristo, renuncie o que o mundo vos ensina. Renuncie aquilo que as pessoas dizem que é normal, sendo que não é para a palavra do Senhor. Renuncie aquilo que Cristo diz não. Renuncie. Se Cristo diz não, renuncie. Cristo não concorda, renuncie, mas sim aprenda a exercer a vontade de Cristo, aprenda a praticar os princípios de Cristo, aprenda a viver as vontades de Cristo e assim sucessivamente você fará com que a glória de Deus se proclame e você anuncie o evangelho de Cristo de acordo com o que você aprende na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada de Deus. Pegou a visão? Mas tem mais. No versículo 2, a palavra do Senhor diz: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa. Porque a palavra do Senhor diz no versículo 12 que a minha conduta entre os pagãos tem que ser boa. Para que eles não possam me acusar, para que eles não possam me caluniar, para que eles não possam me afrontar, para que eles não possam me criticar. Por isso que no versículo 12 mais adiante diz: para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações. A palavra do Senhor nos diz que por vocês aprenderem a minha palavra e exercer os meus princípios, ninguém terá nada a vos acusar, e assim vão reconhecer que eu faço boas obras. Por intermédio da obediência que eu e você dedica à palavra do Senhor, ninguém pode nos acusar, porque a palavra do Senhor não pode ser julgada, não pode ser condenada, porque ela é boa, perfeita e agradável. O que é bom, perfeito e agradável não pode ser julgado. A única forma de eu ser julgado é eu encontrar a palavra do Senhor. A única forma de as pessoas me julgar, me apontar, me criticar por hábitos, palavras e pensamentos contrários da palavra é se eu for contrário à vontade de Cristo. Quando ele os acusarem de criminosos, a palavra do Senhor me ensinou e me mostrou e me comprovou que teve grandes homens de Deus, grandes homens na Bíblia, que ninguém teve vos acusar. O primeiro homem que me ensinou que ninguém tem como acusar aquele que anda na justiça de Deus: Jesus Cristo. Jesus Cristo ele praticou, Jesus Cristo ele praticou, ele exerceu e ele aprendeu com Deus aquilo que ele deveria fazer. E quando ele fez, quando ele praticou e quando ele anunciou que Cristo, o que Deus vos ensinou, ninguém teve nada a o acusá-lo. Assim ele fez com que a vontade de Deus se manifestasse e o poder de Deus se manifestasse por intermédio da obediência que ele dedicava à vontade de Deus. Pegou a visão? Então, eu e você temos que entender que por intermédio da obediência à palavra, então, é por isso que a palavra do Senhor diz, no versículo 12, para que, quando ele os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Quando a palavra do Senhor diz que nós temos que ter boas ações, não é para a nossa glória, não é para a nossa exaltação, não é. É para a glória de Deus. É tanto que a palavra do Senhor vem falar no versículo 12, diz: para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações. Por intermédio das boas ações, eu vou anunciar o evangelho de Cristo. Pegou a visão? E por eu anunciar a vontade de Cristo, as pessoas vão reconhecer que Cristo, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o final. Ele é o Filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. Aquele que fez a vontade de Deus, praticou os princípios de Deus e fez com que Deus se manifestasse por intermédio de uma palavra que ele obedeceu. É por isso que mais adiante diz: e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Como assim, Neblina? Você tem que entender que por intermédio da obediência que você dedica à palavra, por intermédio do cumprimento que você dá às escrituras de Deus, as pessoas vão louvar a Deus no dia da vinda de Cristo. Como assim? A partir do momento que eu obedeço a palavra do Senhor, eu dou cumprimento ao evangelho. Eu dou cumprimento ao verdadeiro Cristo. E no momento que eu pratico a palavra do Senhor, eu faço com que pessoas venham sentir curiosidade na palavra do Senhor. Porque eles vão ver que as minhas ações elas são boas, os meus pensamentos eles são bons, as minhas palavras são justas. E o que vai acontecer? Ele fala diferente, ele pensa diferente, ele age diferente, então eu quero ser igual a ele. Mas só que, no momento que eu exerço, pratico e falo daquilo que é bom, perfeito e agradável, eu não tenho que me direcionar de acordo com a minha vontade, mas sim de acordo com a vontade de Cristo. Então eu tenho que direcionar as pessoas não a mim, mas sim a Cristo. Porque Cristo tem um bom hábito, o bom princípio, a boa palavra, a boa justiça e a boa verdade. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo que eu aprendo é por intermédio da palavra. Tudo que eu exerço é por intermédio de Cristo. E tudo que eu faço é para a glória de
Deus. Nada é por mim, nada é para mim, e sim para Deus. A partir do momento que as pessoas começam a seguir a Cristo, de acordo com o que eu exerço, pratico e anuncio, eu tenho sempre que direcionar os meus terceiros, quartos e quintos a ir diante do Senhor, aprender a confiar em Cristo, viver a vontade de Cristo e fazer a vontade do Evangelho, a vontade, palavra do Senhor, aquele que faz e aquele que sempre será bom, perfeito e agradável. Não é para mim, não é por mim, não é para minha glória, e sim para a glória de Deus. Então, tudo é por meio dele, para eles são todas as coisas. É por isso que a palavra do Senhor vem falar: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que ninguém vos acuse, para que quando eles os acusarem de criminosos, de reconhecer que vocês praticam boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda, tá certo? Então, isso que temos que aprender para que nós possamos exercer as vontades de Cristo, para que Cristo venha a ser reconhecido no dia da vinda do Senhor. Porque no momento que eu exerço palavra, pratico princípios e vivo a vontade de Cristo, eu estou dizendo: Ele é, Ele faz e Ele sempre será aquele que virá. Sempre tudo é para Ele, sempre é por meio dele, sempre é para a glória dele. Nada é para mim. Eu sou apenas um mensageiro do Senhor. Eu sou apenas um servo de Cristo, abaixo de autoridade, reconhecendo que Ele é, Ele faz e Ele sempre será aquele que sempre foi e nunca deixará de ser. Então, pega a visão, Brasil.